Poucos realmente conhecem a verdadeira história por trás dos 12 discípulos de Jesus. A Bíblia nos dá detalhes importantes, mas existem segredos e revelações que passaram despercebidos por muitos séculos. Quem eram esses homens antes de seguirem Cristo? Quais medos, dúvidas e desafios enfrentaram? E o que aconteceu com cada um após a morte de Jesus? Neste vídeo, vamos desvendar a história oculta dos discípulos, revelando fatos que podem transformar a maneira como você vê a fé e o compromisso com Deus. Prepare-se para descobrir um lado da Bíblia que poucos ousaram explorar, com reflexões profundas e referências bíblicas que fortalecem sua fé. Poucos percebem que os discípulos de Jesus eram homens comuns, com medos, fraquezas e vidas marcadas por desafios. Antes de seguir Cristo, Pedro era um simples pescador, conhecido por sua impulsividade e temperamento forte. Em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20, vemos que Jesus o chamou junto com seu irmão André, e imediatamente eles largaram as redes para segui-lo. Esse gesto demonstra a coragem de obedecer, mas também nos mostra que seguir a Cristo exige deixar para trás o que nos prende ao mundo. O mais impressionante é que, mesmo com a fé em Jesus, Pedro falhou diversas vezes, chegando a negar o Senhor 3 vezes em Lucas, capítulo 22, versículo 61. Esse momento doloroso mostra que Deus não escolhe perfeitos, mas aqueles dispostos a serem transformados. João, o discípulo amado, tinha uma relação profunda com Jesus. Ele testemunhou milagres e esteve presente em momentos cruciais, incluindo a crucificação. João, capítulo 19, versículo 26 a 27. Mas poucos sabem que João também enfrentou perseguições severas após a ascensão de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a visão do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Essa experiência revela que seguir Jesus não significa ausência de dificuldades, mas a promessa de consolo e revelações divinas para aqueles que permanecem firmes. Mateus, o cobrador de impostos, representa a transformação radical que Cristo oferece. Antes de seguir Jesus, ele era desprezado pelo povo por explorar seus próprios irmãos. No entanto, em Mateus, capítulo 9, versículo 9, vemos Jesus chamando-o: "Segue-me". Essa chamada não apenas mudou a vida de Mateus, mas também nos ensina que ninguém está fora do alcance do amor e da graça de Deus. A história dele nos lembra que o perdão e a transformação divina estão disponíveis para todos, mesmo aqueles que o mundo considera perdidos. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, conhecidos como filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17, eram homens ardentes e apaixonados, mas muitas vezes impacientes. Em Lucas, capítulo 9, versículo 54, eles pediram a Jesus para invocar fogo do céu sobre uma cidade que não os recebeu. Essa atitude mostra que até os discípulos precisavam aprender sobre misericórdia, paciência e o verdadeiro amor que Deus deseja de nós. Jesus usou essas falhas para ensinar lições espirituais profundas que ressoam até hoje. Bartolomeu, também chamado Natanael, é um exemplo de honestidade e integridade. Quando chamado por Filipe, em João, capítulo 1, versículo 47, Natanael respondeu com ceticismo: "Pode vir de Nazaré alguma coisa boa?" Mas Jesus mostrou que ele via o coração de cada um, declarando: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Essa interação nos ensina que Deus conhece cada pensamento e cada dúvida que carregamos. E mesmo a incredulidade sincera pode se tornar fé genuína. Tomé, o famoso incrédulo, nos ensina sobre dúvidas e fé. Em João, capítulo 20, versículo 24 a 29, ele se recusou a crer na ressurreição de Jesus até tocar em suas feridas. Essa história nos mostra que Deus acolhe nossa honestidade e nossas dúvidas, e que a fé verdadeira não é a ausência de questionamentos, mas a coragem de buscar respostas, mesmo em meio à incerteza. Mateus, Tiago, João, Pedro, Bartolomeu e Tomé nos mostram que seguir Jesus não é estar livre de falhas ou dúvidas,
mas estar disposto a aprender e se transformar. Cada um deles tinha uma história de vida cheia de imperfeições, mas o encontro com Cristo mudou tudo. Ao refletirmos sobre suas jornadas, entendemos que a fé não é um caminho fácil, mas é aquele que leva à vida eterna, guiados pelo amor, pela paciência e pelo perdão de Deus. André, irmão de Pedro, talvez seja um dos discípulos menos destacados, mas sua história é poderosa. Ele foi o primeiro a seguir Jesus após o chamado em João, capítulo 1, versículos 40 a 42. E mesmo diante de tanta simplicidade, teve um papel essencial. Apresentou outras pessoas a Cristo. Isso nos ensina que a fé verdadeira se manifesta em ação, em levar outros à presença de Deus. André pode não ter grandes feitos registrados como Pedro ou João, mas sua humildade e fidelidade mostram que todos têm um papel no reino, mesmo que invisível aos olhos humanos. Filipe, que aparece como alguém prático e decidido, também nos deixa ensinamentos importantes. Em João, capítulo 1, versículo 43 a 46, ele foi chamado por Jesus e imediatamente procurou Natanael, mostrando que a fé se expressa em iniciativa e coragem. Filipe nos ensina que o chamado de Deus não é apenas para receber, mas para compartilhar, para ser instrumento de ligação entre pessoas e a verdade que liberta. Ele foi um elo essencial para que outros discípulos conhecessem o Messias, e sua história mostra que pequenas ações, quando guiadas por Deus, podem gerar grandes impactos. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago, o menor, é muitas vezes esquecido, mas sua vida demonstra perseverança. Embora haja poucas referências sobre ele, sabemos que permaneceu firme com os demais após a ascensão de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 13. Sua fidelidade silenciosa nos ensina que nem toda missão precisa de reconhecimento público. A verdadeira fidelidade se mede pelo compromisso com Deus, mesmo nos bastidores, mesmo sem aplausos humanos. Mateus, Tiago, João, Pedro, Bartolomeu, Tomé, André, Filipe e Tiago nos mostram uma diversidade impressionante de personalidades. Cada um tinha medos, fraquezas e desafios, mas foram chamados a algo maior. Deus não busca perfeição. Ele busca corações dispostos a serem transformados. A Bíblia nos ensina que o chamado de Cristo não é apenas histórico, mas atemporal, e que ele continua chamando pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Simão, chamado Zelote, nos mostra que até aqueles com passados duros ou ideologias intensas podem ser transformados pelo encontro com Jesus. Ele fazia parte de um grupo conhecido por sua resistência política e nacionalista, mas ao ser chamado por Cristo, deixou tudo para segui-lo. Isso nos ensina que Deus pode mudar prioridades, corações e trajetórias, convertendo mesmo os mais firmes em crenças humanas em instrumentos de amor divino. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, é lembrado como discípulo do coração corajoso, e sua presença nos lembra da importância de confiança e ousadia. Ele fez perguntas diretas a Jesus, buscando compreender planos divinos que muitos não ousavam perguntar. João, capítulo 14, versículo 22. Isso nos mostra que a fé não é passiva. A fé questiona, busca, aprofunda e confia, mesmo quando não compreendemos tudo de imediato. Judas Iscariotes, infelizmente, nos traz uma lição dura sobre escolhas e consequências. Apesar de estar entre os discípulos, ele permitiu que a ganância e o coração endurecido o levassem à traição. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Sua história nos alerta que estar perto de Jesus não garante transformação. É preciso alinhar coração, intenção e ação ao Espírito Santo. A história de todos esses discípulos revela que Cristo escolheu homens comuns, imperfeitos e cheios de falhas, mas que estavam dispostos a aprender e se entregar. Cada detalhe, cada característica, cada falha ou coragem é uma lição viva de como Deus age na vida humana. Ao estudarmos essas histórias, percebemos que Deus olha para o coração, valoriza a fidelidade e transforma vidas de maneira extraordinária.
Pedro, o discípulo mais destacado, nos mostra uma trajetória intensa de transformação. Inicialmente impulsivo e cheio de dúvidas, ele andava com medo e coragem em doses desiguais. Em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31, vemos Pedro tentando andar sobre as águas. Ele começou com fé, mas ao olhar para o vento e para as ondas, duvidou. Esse episódio revela que até a fé verdadeira enfrenta momentos de fraqueza, mas que o olhar para Jesus é o que nos mantém firmes. Pedro é um exemplo de que Deus usa imperfeitos para grandes feitos, desde que permaneçam humildes e dispostos a aprender. João, o discípulo amado, nos apresenta a profundidade do amor e da intimidade com Cristo. Diferente dos outros, ele permaneceu aos pés da cruz durante o sofrimento de Jesus. João capítulo 19, versículos 25 a 27. Sua história nos ensina que amor e fidelidade caminham juntos, e que o relacionamento profundo com Deus não depende de posição ou reconhecimento, mas de coração entregue. João nos mostra também que podemos experimentar a paz de Deus, mesmo em meio à dor e à traição. Tomé, conhecido como Dídimo, é lembrado principalmente por sua dúvida, mas sua história é uma lição de honestidade espiritual. Em João capítulo 20, versículos 24 a 29, ele expressou a necessidade de ver para crer, e Jesus, com paciência, revelou-se a ele. Tomé nos ensina que questionar não é pecado, é um passo para uma fé madura, desde que busquemos respostas na presença de Deus e não nos afastemos do caminho da verdade. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi chamado por Filipe com a famosa frase: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei." João, capítulo 1, versículo 45. Inicialmente cético, Bartolomeu precisou de confirmação pessoal para seguir Jesus. Sua história revela que até os mais desconfiados podem ser alcançados pela graça de Deus e que a fé muitas vezes nasce do encontro direto com a verdade divina. André, como vimos anteriormente, teve um papel discreto, mas fundamental. Ele nos mostra que evangelismo é um chamado para a ação. Apresentar outras pessoas a Cristo, como fez com Pedro, é um exemplo de que pequenos gestos de fé podem gerar efeitos eternos. Deus muitas vezes age por meio daqueles que não buscam destaque, mas que estão prontos para servir com humildade. Filipe também teve momentos de ação decisiva. Em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40, ele conduziu o eunuco etíope à fé em Jesus, explicando as Escrituras de forma clara e profunda. Esse episódio revela que Deus quer que seus servos sejam instrumentos de entendimento, guiando outros com sabedoria e discernimento. Filipe nos ensina que a fé verdadeira é prática e transformadora, capaz de mudar a vida de outras pessoas. Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior, experimentou a ousadia e a coragem. Ele esteve presente em momentos de grande intimidade com Jesus, como a transfiguração. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 3. Sua vida mostra que a proximidade com Cristo exige dedicação e coragem, mas também traz grandes responsabilidades e desafios. Tiago nos ensina que o discipulado verdadeiro não é confortável, mas recompensador. Tiago, filho de Alfeu, permanece mais discreto, mas sua fidelidade nos lembra que o reino de Deus é sustentado por todos, mesmo pelos que não recebem reconhecimento. Ele estava presente na comunidade nascente, apoiando e fortalecendo a fé de todos. Atos, capítulo 1, versículo 13. Sua história nos ensina que a fidelidade silenciosa é tão valiosa quanto os atos grandiosos, e que Deus valoriza cada coração comprometido. Simão, o Zelote, nos ensina sobre a transformação radical. Um homem de ideais fortes e possivelmente violentos, foi moldado pelo amor de Cristo para uma missão de paz e serviço. Sua trajetória nos mostra que Deus pode mudar até os corações mais endurecidos, direcionando-os para o bem e para a obra do reino. Judas Tadeu, que questionava e buscava entender, nos demonstra que a fé se constrói em diálogo com Deus. Questionar, refletir e buscar respostas é parte do crescimento espiritual.
Sua vida nos ensina que Deus não se afasta das nossas perguntas. Ele nos responde quando buscamos com sinceridade. Judas Iscariotes, por outro lado, nos apresenta a realidade do coração humano e das escolhas. Apesar de ter convivido com Jesus, permitiu que a ambição e a maldade guiassem suas ações. Sua história nos lembra que proximidade com Deus não é garantia de salvação. Precisamos de entrega sincera e contínua alinhada com o Espírito Santo. A história dos 12 discípulos nos ensina que Deus trabalha com diversidade de corações, personalidades e talentos. Ele transforma fraquezas em força, dúvidas em fé e simples encontros em missões eternas. Cada discípulo reflete aspectos diferentes da vida humana e da caminhada espiritual. Ao conhecermos suas trajetórias, somos inspirados a reconhecer que Deus nos chama individualmente, com amor, paciência e propósito. A entrega completa a Cristo exigiu coragem, fé e obediência de cada um deles. Nem todos compreenderam tudo de imediato, mas permaneceram firmes na missão que lhes foi confiada. O exemplo deles nos inspira a viver com mais comprometimento, confiando que Deus cumpre suas promessas e guia cada passo de quem se dispõe a segui-lo. O capítulo 4 começa com a reflexão sobre a vida de cada discípulo após a ascensão de Jesus. Pedro, que outrora negou Cristo 3 vezes, Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, tornou-se a rocha sobre a qual a igreja se edificou. Sua transformação nos ensina que mesmo os erros mais graves podem ser redimidos quando o coração se volta para Deus. Ele nos lembra que arrependimento genuíno e coragem para recomeçar são fundamentais na caminhada cristã. João, que outrora demonstrou ambição ao perguntar sobre os lugares de honra no reino de Deus, Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, evoluiu para o discípulo do amor, escrevendo sobre a essência de Cristo e destacando a importância da comunhão e da fraternidade. Ele nos inspira a perceber que a fé não é apenas uma experiência pessoal, mas um chamado para compartilhar amor e esperança com o mundo. Tiago, filho de Zebedeu, que buscava reconhecimento e poder, foi lembrado por Jesus de que a grandeza no reino não se mede por títulos, mas pelo serviço e pelo sacrifício. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Sua vida nos ensina que ambições humanas podem ser transformadas em propósito divino quando guiadas pelo Espírito Santo. André, sempre discreto, mostrou que a verdadeira liderança no reino de Deus não busca destaque, mas resultado. Ele trouxe pessoas para Cristo com humildade, como quando apresentou seu irmão Pedro ao Mestre. João, capítulo 1, versículo 41. André nos ensina que o impacto espiritual não depende de notoriedade, mas de fidelidade e disposição para servir. Filipe, com sua capacidade de explicar e ensinar, demonstra que a missão do discípulo envolve clareza e entendimento. Ele conduziu o eunuco etíope à fé, mostrando que a palavra de Deus deve ser compartilhada com paciência e sabedoria. Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Seu exemplo nos inspira a usar nossos dons para guiar outros ao conhecimento da verdade. Bartolomeu, chamado de Natanael, revela que a fé sincera se aproxima de Deus, mesmo diante de dúvidas e ceticismo. Sua história nos ensina que questionamentos não afastam do caminho, mas fortalecem a fé quando buscamos respostas no Senhor. Tomé, após ver Jesus ressuscitado, declarou: "Meu Senhor e meu Deus." João, capítulo 20, versículo 28. Esse momento nos mostra que a dúvida pode ser transformada em convicção quando encontramos Jesus de maneira pessoal e direta. Ele nos inspira a buscar experiências autênticas de fé, que superam medos e incertezas. Simão, o zelote, que antes tinha um coração possivelmente inclinado à violência, foi moldado pelo amor de Cristo para a paz e o serviço. Sua transformação demonstra que Deus pode mudar até os corações mais endurecidos, mostrando que ninguém está além do alcance da graça divina. Judas Tadeu, sempre questionador, ensina que buscar entendimento não é pecado,
É parte do amadurecimento espiritual. Ele nos inspira a fazer perguntas sinceras, sabendo que Deus valoriza a sinceridade do coração e deseja que encontremos respostas fundamentadas na verdade. Judas Iscariotes permanece como um alerta sobre o perigo da ambição e do desvio do propósito. Mesmo convivendo com Jesus, permitiu que a ganância e a traição dominassem suas escolhas. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Sua vida nos mostra que proximidade com Cristo não garante salvação sem entrega genuína. A história coletiva dos discípulos revela padrões claros de aprendizado espiritual, falhas, dúvidas, serviço e transformação. Eles demonstram que cada um de nós pode ser moldado por Deus, independentemente do passado, e que a obediência e o amor verdadeiro produzem frutos eternos. Através de Pedro, João e Tiago, vemos que a liderança no reino não se fundamenta em poder humano, mas em exemplo, serviço e fé inabalável. Essa lição permanece relevante para todos os cristãos que desejam impactar vidas ao redor. André, Filipe, Bartolomeu e Tomé nos ensinam que a fidelidade discreta, a paciência para ensinar e a busca por verdade são formas de influenciar o reino de Deus sem buscar glória pessoal. Cada pequeno gesto de fé tem potencial de transformação eterna. Simão e Judas Tadeu demonstram que a entrega de corações diversos gera um corpo completo, cada um contribuindo com dons e características únicas. Deus valoriza todos os tipos de perfis, desde que estejam dispostos a serem guiados pelo Espírito. O contraste entre Judas Iscariotes e os demais discípulos nos lembra que escolhas têm consequências eternas. A proximidade física com Jesus não substitui a entrega espiritual. Nossa vida deve refletir compromisso genuíno e alinhamento com os ensinamentos de Cristo. O discipulado não é um caminho fácil. Ele envolve renúncia, questionamentos e enfrentamento de falhas. Mas é exatamente nesse processo que Deus transforma vidas e revela seu plano eterno. Cada discípulo nos ensina que a fé verdadeira é multifacetada. Coragem, humildade, amor, serviço e perseverança caminham juntos. Aprender com suas histórias nos ajuda a compreender que todos enfrentamos desafios e que Deus guia aqueles que confiam nele. Ao refletirmos sobre a trajetória dos 12, percebemos que Deus utiliza personalidades diferentes para cumprir seus propósitos. Ele transforma medo em coragem, dúvidas em convicção e fraqueza em força. O chamado de Deus é individual e coletivo. Cada discípulo representa aspectos diferentes de nossa caminhada espiritual, mostrando que não existe um único modelo de fé, mas diversos caminhos que convergem no amor a Cristo. A trajetória deles nos convida a questionar, aprender e aplicar os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. O legado dos discípulos é um convite à transformação pessoal e à ação no mundo, guiados pelo Espírito Santo. O capítulo final da história dos 12 discípulos nos convida a refletir sobre o impacto eterno que cada um deles teve e como suas vidas continuam a nos inspirar hoje. Cada discípulo, com suas virtudes e falhas, nos mostra que a caminhada cristã não é sobre perfeição, mas sobre transformação e fidelidade ao plano de Deus. Através de suas histórias, aprendemos que mesmo aqueles que falharam gravemente, como Pedro e até mesmo Judas Iscariotes, tiveram lições valiosas para nos ensinar sobre arrependimento, discernimento e consequências de nossas escolhas. Pedro, após a ressurreição de Jesus, tornou-se um líder destemido, pregando com coragem e transformando milhares. Atos capítulo 2, versículos 14 a 41. Sua história nos lembra que Deus não nos define pelos nossos erros, mas pelo que escolhemos fazer depois deles. João, conhecido como o discípulo amado, revela que a fé e o amor caminham juntos, ensinando-nos que é possível superar mágoas e viver guiados pelo amor que Cristo nos deixou. Tiago, filho de Zebedeu, nos mostra que o verdadeiro poder no reino de Deus está no serviço e na entrega, e não na ambição pessoal. André nos inspira com sua humildade e disposição para servir, lembrando que a fidelidade silenciosa
muitas vezes gera os maiores frutos espirituais. Filipe, Bartolomeu e Tomé nos ensinam que dúvidas, questionamentos e momentos de fraqueza podem se tornar oportunidades para crescimento e convicção quando buscamos a orientação divina. Simão, o Zelote, e Judas Tadeu mostram que Deus valoriza corações diversos e que cada característica pode ser usada para cumprir um propósito maior. Eles nos lembram que, independentemente de nosso passado ou personalidade, podemos ser instrumentos do reino quando nos entregamos completamente. A vida de Judas Iscariotes, por outro lado, funciona como um alerta. Proximidade com Cristo não garante salvação sem obediência e transformação do coração. O que aprendemos com os 12 discípulos é que o chamado de Deus é pessoal, mas também coletivo. Eles nos ensinam sobre coragem, serviço, amor, paciência e perseverança. Cada ação, palavra e decisão deles tinha propósito. E mesmo em falhas, Deus operava para cumprir seu plano eterno. Isso nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e como podemos alinhar nossos passos ao plano divino. Ao olharmos para a trajetória dos discípulos, vemos que a fé verdadeira exige ação. Não basta apenas ouvir os ensinamentos de Cristo. É preciso viver segundo eles, enfrentando desafios, aprendendo com erros e permanecendo firmes mesmo em meio às adversidades. Eles nos mostram que o caminho da fé é um processo contínuo de aprendizado e entrega. Cada discípulo também nos ensina sobre liderança espiritual. A verdadeira liderança não se mede por poder ou posição, mas pela capacidade de influenciar vidas para o bem, de servir com humildade e de permanecer firme nos princípios de Cristo. O exemplo deles continua vivo, mostrando que nosso impacto no mundo pode ser eterno quando nossas ações estão enraizadas na palavra de Deus. Ao final, a história dos 12 discípulos é uma mensagem poderosa. Deus transforma vidas, molda corações, usa diferentes perfis e histórias para cumprir seus propósitos e nos ensina que nada é impossível quando confiamos nele. Seus legados não são apenas narrativas do passado, mas guias vivos para nossa fé, nossas escolhas e nossa caminhada diária com Cristo. Se você ouviu até aqui, quero deixar um convite sincero. Assim como os discípulos, você também pode ser transformado. Deus conhece seu coração, suas falhas e suas dúvidas, mas Ele também vê seu potencial e deseja moldá-lo para realizar grandes propósitos. A entrega sincera, a fé em ação e a obediência aos ensinamentos de Cristo podem mudar sua vida para sempre. Que esta história inspire você a refletir sobre suas escolhas, a buscar crescimento espiritual e a permitir que Deus transforme cada área da sua vida. Lembre-se, Deus não nos chama para a perfeição, mas para a fidelidade, coragem e amor verdadeiro. Que a vida dos discípulos seja um espelho para que você viva com fé, esperança e propósito, impactando aqueles ao seu redor e deixando um legado eterno.